Então, essa atenção ao presente, que é, né, faz Uhum, parte do mindfulness e das outras práticas, né, de meditação e tudo mais, trabalha muito isso, atenção ao agora. E uhum, essa atenção ao agora ajuda muito a identificar todas as questões que a gente trabalha. Então, uhum, todas as perguntas que eu faço, elas são mais facilmente respondidas quando a pessoa ela trabalha essas técnicas. uhum. E você ensina mindfulness desde a primeira sessão? Você identifica um momento adequado de oferecer isso para o paciente? Você falou que tem Uhum. muitos pacientes com ansiedade, né? Uhum. Aí depende muito do caso, da demanda, do estado que a pessoa está com aquilo. Uhum, Então, tem pessoas que elas veem como um sofrimento, mas elas estão lidando com aquilo de uma forma um pouco mais tranquila. uhum, Tem gente que chega muito desesperado, com muito sofrimento. Então, sim, a gente demora um pouco, né? Então, tem uhum, momentos em que, se eu sugerir isso, a pessoa vai ter rir, falando, não tem a uhum, menor condição, não consigo sim, controlar pensamento nenhum, imagina focar no agora, não dá. Então uhum, a gente precisa trabalhar um pouquinho esses uhum, pensamentos, né, dar uma acalmada, e aí uhum. depois a gente consegue vir com essas técnicas. Sensacional, muito bom. No seu consultório, qual que é a queixa mais comum, fora a ansiedade, que você escuta mais, assim? Porque, por que eu estou fazendo essa pergunta? Parece repetitivo, mas tudo virou ansiedade na internet, né? Você coloca no YouTube, nenhuma outra emoção existe. Angústia, né? Aham. Depressão, tristeza, luto, nada. Tudo ansiedade. Uhum. Qual outra emoção surge, assim, no consultório? E que Uhum. a pessoa traz para você? Que Uhum. normalmente é a ansiedade, né? Uhum. É interessante porque às vezes a gente precisa trabalhar as emoções primárias. Olha Então que a legal. pessoa vem justamente com ansiedade, né? Mas tudo bem. E além disso, né? Então Uhum. tem uma tristeza, tem um medo. Então, às vezes, a Uhum. gente precisa realmente ir para o mais simples, né? Até para a Uhum. pessoa se entender. Então, essa ansiedade, de onde veio, por quê, o que que aconteceu. Então, a Uhum. ansiedade pela ansiedade normalmente fica ampla, né, para a pessoa que está Uhum. sentindo. Então tá, é Sim. uma ansiedade relacionada ao quê? Uhum. Então, eu fiquei ansioso porque eu estava com medo de tal coisa, por exemplo. Uhum. Então, trabalhar essas emoções costuma ser interessante também. Uhum. Mas, pelo menos para mim, né, além da ansiedade, chega muito transtorno de humor. Nossa, tom de humor legal. Fala E mais. às vezes se confirma e às vezes não. Uhum. Então, acontece muito de chegar, principalmente bipolaridade. Hum. E é interessante porque dentro de cada transtorno tem as particularidades do paciente, né. Então, Uhum. tem paciente que chega super tranquilo, né, no Uhum. sentido de lidar com a terapia e como é que a gente tem que fazer? Eu quero melhorar, eu tenho que fazer isso, eu vou lá e eu faço. Tem paciente que chega, assim, que não consegue nem me escutar direito e Uhum. que às vezes, né, não aceita muito o diagnóstico, e Uhum. aí se eu proponho alguma técnica a pessoa não quer fazer. Já tive paciente até que levantou a voz comigo durante a sessão porque ficou bravo com o que eu estava falando. Uhum. Então, a gente trabalha de acordo com cada pessoa, né. Então a gente Uhum. vai sentindo ali para ver, essa daqui eu posso, né, ir mais diretiva realmente, e esse daqui Uhum. não, vamos com cuidado. Às vezes não pode usar o nome do transtorno, já atendi casos em Hum. que o paciente não sabia qual era o diagnóstico, né, Aham. achava que era ansiedade, porque ele Uhum. estava bem com isso, justamente porque todo mundo tem ansiedade, né, Sim. então tá tudo bem. E aí a pessoa não sabia. Então eu Uhum. tinha contato com a família, e aí a família ia, me atualizando, né, de coisas mais, específicas, né, do tratamento com psiquiatra e tudo mais, que a pessoa não sabia informar, porque ela não sabia direito o que estava acontecendo. Uhum. Então, a gente precisou Legal. lidar dessa forma, porque se falasse que a pessoa tinha o transtorno, não aceitava de jeito nenhum. Olha só. Então, para mim chega principalmente ansiedade, né, Uhum. questões de relacionamento, que aí não é um transtorno, né, Uhum. e, transtorno de humor também Uhum. chega bastante. Dos relacionamentos, o que que chega mais pra você? Qual que é o relato de quem reclama de relacionamentos? Uhum. É interessante porque chega muito de pai ou mãe com filho. Ó, que Não é legal. relacionamento de casal, né. Aham. Claro que tem, mas normalmente não é demanda principal. Quando é Uhum. demanda principal, costuma ser de pai e filho. Uhum. E, pelo menos para mim, chega muito os pais e não os filhos. Porque a Olha. gente escuta falar mais do filho, né. Uhum. "Ai, a minha mãe é muito controladora", né. Então Aham. tem muito disso e, né, eu tenho colegas que têm muito desses casos,
mas eu recebo mais os pais. É Uhum, interessante, né? E uhum, aí eles vêm assim, eu não sei como que eu falo com meu filho, eu não sei, né? Eu tentei falar, eu tentei fazer, e eu tenho um paciente que fala assim: aconteceu isso, isso e isso, eu fiz isso, isso e isso. Eu tô errada? aham, Eu falo, mas calma. por que você acha que tá errada, né? Aham, Eu fiz tal coisa, mas eu fiz escondido. Será que eu tô errada? Falei, mas se você fez escondido, talvez porque você acredite que você tá errada, né? Se você aham, acha que você tá certa, por que que você, né, escondeu? uhum. Então, chega muito pra mim relacionamento de família. Ó, legal, sensacional. Para mim que sou constelador é maravilhoso É legal, esse né? relato. Muito interessante. Acho que as coisas vão mudando também com o tempo, né? Uhum, Há um tempo atrás era mais relacionamento de casal, né? Mas uhum, ultimamente parece que os pais estão mais preocupados em entender os filhos e os filhos mais preocupados de entender e lidar com os pais também. uhum, uhum. As pessoas estão ficando mais conscientes, né, da convivência familiar, né? Sim. Uhum. É muito legal. Qual que é o caso mais desafiador e depois o mais gratificante que você já acompanhou com o TCC? Qual que foi o mais difícil que você falou assim, nossa, não acho que eu não vou conseguir não. Tem dois casos que são muito interessantes assim para mim. O Uhum. primeiro foi ainda na faculdade, eu ainda era estagiária. Ah, E eu recebi esse caso, uhum. e aí, quando me passaram, já falaram: "Ó, se prepara, essa pessoa é muito difícil, tem muitos anos que tá aqui, não recebe alta de jeito nenhum".